Olá, eu me chamo Camila e moro em Morro do Pilar, em Minas Gerais. Por volta do ano de 2008, eu e a minha família ficamos alguns dias sem energia elétrica. E durante esse tempo, algo estranho surgiu em minha casa. Morávamos em uma casa grande, cercada de muro com grades, em um vasto quintal nos fundos da casa. E como não tinha energia elétrica, eu me distraía com um radinho de pilhas que eu ouvia durante a noite. Uma noite, eu estava na cozinha com a minha mãe e ela olhou para um gato que nós tínhamos. Bem, a minha mãe achou estranho porque aquele gato estava olhando fixamente para um local. Ele olhava para alguma coisa ali na escuridão do quintal, pela porta da cozinha. E eu até brinquei com a minha mãe dizendo que os gatos ele tem um pé aqui e o outro no outro mundo. Pouco tempo depois, a minha mãe saiu da cozinha em direção ao quarto dela. E quando ela passou perto do meu quarto, ela escutou um barulho e me chamou apavorada. Quando eu cheguei lá perto, eu gelei de medo porque era um forte barulho no telhado. Bem, mas logo percebemos que era briga de gatos. Então, como o meu gato era muito brigão, ele logo correu para cima da casa. Olhamos para o nosso jardim e ali havia vários gatos em cima do muro, cerca de uns 3. Então deduzimos que provavelmente havia alguma fêmea no cio, e por isso todo aquele alvoroço de gatos. Mas a briga continuou. Mas eu não sabia se de fato os gatos estavam brigando ou transando loucamente, pois quem já viu a relação sexual dos felinos sabe que é uma loucura, realmente um verdadeiro escândalo. Mas como de costume, em qualquer lugar, logo se ouve todos os cães da vizinhança latirem, e assim aconteceu. Bem, a minha mãe já estava irritada dos gatos sempre fazerem da nossa casa um gatel. Gatel é tipo um motel de gatos. E o culpado era o nosso gato Jubileu. Ele era muito cafajeste e engravidava todas as gatas da vizinhança. Então era muito comum algum gato traído ou chifrudo vir tomar satisfações com o Jubileu. Bem, em meio a tantos gritos de gatos e latidos de cachorro, logo escutamos algo que nos fez gelar a espinha. Um uivo muito alto, bem próximo à nossa casa. Aquele uivo fez cessar a putaria dos gatos e só os cães ficaram latindo. A minha mãe foi até a janela ver do que se tratava aquilo, pois nenhuma de nós jamais escutamos algo desse tipo. A minha mãe, quando olhou pela janela, ela ficou branca. Perguntei o que ela estava vendo, e ela, gaguejando, me disse que havia um bicho preto lá fora, que andava esquisito e parecia um jumento. Achei que ela estava querendo me pôr medo, mas foi aí que escutei novamente aquele uivo misturado com gritos e granidos, e foi muito alto. Nós duas saímos correndo, fechando as portas e janelas da casa, pois apesar do bairro estar sem luz, a luz da lua clareava muito bem lá fora. E depois que fechamos tudo, corremos para o meu quarto e apagamos até a vela. Ficamos nós duas ali sentadas na minha cama e logo percebi que o Jubileu estava lá escondido em cima do meu guarda-roupas. Logo, escutamos algo muito pesado se chocar com o nosso portão e pisadas fortes em volta da nossa casa. Mas o pior
foi ouvir aquela coisa urrando e os gatos gritando. Aquilo foi um tremendo alvoroço no quintal de nossa casa. Eu e minha mãe estávamos abraçadas e rezando de tanto medo. O Jubileu estava em cima do meu guarda-roupa, totalmente imóvel, somente com as orelhas em pé, escutando tudo à sua volta. Aquela noite demorou muito a se passar. E no outro dia cedo, levantamos e fomos lá fora ver o que foi tudo aquilo que ocorreu na noite passada. E para nossa surpresa, encontramos pegadas grandes no quintal, plantas quebradas e destruídas, e o mais aterrador foram pelos, cabeças e rabos de gatos que encontramos espalhados por todo o quintal. O chão estava totalmente banhado de sangue dos gatos e devia ter aproximadamente uns 4 ou 5 gatos mortos ali em nosso quintal. E mesmo assim, só havia partes dos bichanos. A minha mãe dizia que aquela criatura que ela viu e que invadiu a nossa casa e provavelmente acabou com os felinos era um lobisomem. Porém, bem diferente desses lobisomens que as pessoas descrevem. Mas desde esse dia em diante, algo de ruim se apoderou da minha casa e ela passou a ser assombrada. Eu acordava toda madrugada com alguma coisa empurrando a porta do meu quarto, como se estivesse tentando entrar. E eu sempre rezava e rezava. Eu coloquei um terço na cabeceira da cama, e quando isso acontecia, eu só fazia segurar o terço e rezava de volta até dormir. Mas teve uma noite que, após eu rezar, quando eu já estava quase adormecendo, soltei o terço e escutei uns barulhos vindo do chão e tentei identificar o que era. Eu fiquei sem saber o que fazer quando percebi que o barulho que eu estava ouvindo era o terço que havia se quebrado e as bolinhas estavam todas quicando pelo chão. Acendi a luz do quarto e percebi que as bolinhas do terço formaram uma cruz invertida no chão do quarto. Tremi dos pés à cabeça, pois sabia que aquele formato com as bolinhas não foi por mero acaso, e sim por uma força maligna. Nessa noite, eu dormi na cama com meu pai e com a minha mãe, pois nesse dia o meu pai já havia retornado de viagem. Quase todas as noites, eu ouvia uivos vindo ao longe, e o Jubileu passou a não mais sair de casa, e ele só dormia em cima do meu guarda-roupas. Sem falar que o meu quarto vivia constantemente com as paredes molhadas, como se ficasse direto respingando água nelas. Até que um dia a minha mãe rezou uma oração antiga que ela tinha de Nossa Senhora do Desterro, e pronto, tudo ficou mais calmo. A última coisa que aconteceu foi um dia de manhã, quando eu acordei, abri a porta do quarto e fui no banheiro. E foi quando eu entrei e percebi que o banheiro estava todo molhado. Então voltei no quarto, que fica bem ao lado do banheiro, para calçar o meu chinelo. E nesse momento, grande foi a minha surpresa quando vi pegadas molhadas que iam na direção do meu quarto, antes mesmo de eu entrar lá. Sendo que não tinha mais ninguém em casa, somente eu. Bem, o que era aquilo, eu não sei. Eu só sei que, graças a Deus, até os uivos foram embora e nunca mais voltaram. Boa noite.
Olá, me chamo Henrique e sou aqui do Pará, da cidade de Igarapé-Açu. E na época deste ocorrido eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 21. O que vou relatar aqui aconteceu comigo em 2018. Bem, estava eu, o meu irmão e o meu tio, e nós vínhamos do circo. O mesmo acontece todo ano aqui na cidade. E também junto com a festividade de São Sebastião. Eu e o meu irmão estávamos ficando com umas garotas, e o meu tio estava dando uma volta por lá. E por volta de umas 11 da noite, eu estava muito animado no parque que havia ali do lado do sítio. E então decidimos ficar por lá até meia-noite. E daí, eu e a menina ficamos por lá se beijando um pouco. E um pouco mais tarde, as meninas decidiram ir embora. Então eu chamei o meu irmão e o meu tio para irmos embora também. Mas antes que fôssemos embora, o meu irmão comprou uma caneta laser na barraca da feirinha do parque, ao lado do circo. E logo após isso, fomos nós três embora. Bem, estávamos a pé. E para chegar em casa, andaríamos por volta de 1,5 km. E ali, naquela noite clara de lua cheia, já era por volta de 00:40. E quando estávamos chegando na curva para entrar no bairro, tem uma outra rua que tem um atalho direto para a minha casa. Porém, nós fomos pelo caminho mais longo, para assim demorar muito para chegar em casa, porque o nosso rolê estava bastante legal. E então, íamos nós três conversando e contando lorota um para o outro. Bem, para chegar na estrada de Pissarra, tínhamos que passar por 4 entradas. A primeira que fica perto da curva e a outra que é mais perto da minha casa. E então, entrando nessa rua, tínhamos que passar por 3 casas e a quarta era a minha. Bem, antes de chegar na terceira rua, temos que passar por uma rua de terra. E nessa rua, apesar de não ter iluminação, ela tem 6 casas. Era um trajeto bem mais longo para chegar na minha casa. E como era tarde da noite, o clima da lua cheia naquela rua escura dava muito mais emoção. Entramos nessa rua e seguimos caminhando, apontando o laser para as casas que haviam ali. E procurávamos também os animais para provocá-los com o laser. Até que mais adiante encontramos alguns cães. Porém, não os provocamos, pois eles estavam eufóricos com alguma coisa. Ou talvez a lua cheia, ou a nossa presença naquela rua silenciosa. Ou até mesmo, quem sabe, um bandido. Mas algo me dizia que não era nada disso. Fomos em silêncio, pois os cães não pareciam latir para nós. E quando olhamos na direção em que eles latiam, foi aí que percebemos um vulto negro se aproximando das casas. Parecia uma pessoa. Bem, poderia até ser um bandido, mas não dava para identificar direito o que era. Esse vulto foi se virando, ficando de joelho, e aquela coisa ali que nós jurávamos que era uma pessoa começou a gritar. E nós, bem assustados, fomos nos aproximando em silêncio e focamos a lanterna do laser naquele vulto. E só aí percebemos o que era aquilo. O que vimos ali era um ser peludo e enorme. Parecia um jumento, mas tinha cara de cachorro. Era magro, esguio e andava encurvado. Porém, quanto mais encarávamos aquela coisa, ali parado em estado de choque, aquela criatura parecia assumir a forma humana. E quando aquilo se transformou em um homem, barbudo e completamente nu, ele saiu correndo e entrou em uma das casas que havia ali na rua. Bem,
Devido ao nosso susto, voltamos correndo e entramos na terceira rua. Passamos por umas 8 casas e logo chegamos na minha casa. Entramos desesperados e trancamos tudo. O meu irmão, o meu tio e eu ficamos em silêncio. E aí, a minha mãe, o meu pai e o meu outro irmão logo acordaram com o nosso barulho e vieram nos perguntar o que estava havendo. Nós ficamos em choque e não conseguimos falar nada do que aconteceu naquela noite. No outro dia, falamos tudo o que aconteceu para a nossa família. Contamos que vimos um lobisomem e aquela criatura havia pulado em uma das casas da rua de areia sem iluminação e então começou a se atracar com os cães. A nossa sorte foi que, mesmo apontando o laser para aquela criatura, para sabermos o que era aquilo de fato, a coisa pareceu não se incomodar com nós. Ficamos ali pensando nos detalhes da coisa e logo chegamos à conclusão que era um morador daquela casa que virava lobisomem. E ele só não se importou com a nossa presença porque começou a se destransformar. Bem, eu não fiquei com muito medo, somente passei o susto na hora. E essa também não foi a primeira vez que eu vi esse homem virando lobisomem. Mas agora, o que acho que vi foi ele se destransformando. Este fato eu só contei para a minha família e também para a minha amiga que se chama Ana Paula. Ela é daqui do Pará, porém ela mora bem mais no interior, que passa da estrada de Pissarra, que tem por aqui. Bem, ela nunca viu uma coisa dessas, mas ela acredita nos seus relatos e eu também desejo do fundo do meu coração que ela nunca veja algo assim. Ela também é uma inscrita do canal, e foi ela quem indicou esse canal para contar o meu relato. Boa noite. O ano era 1964. Florência era uma garota com 18 anos de idade. E ela era muito arrogante e mal educada. Não respeitava ninguém, e nem mesmo os próprios pais e a sua família. Na escola, ela sempre arranjava muitos problemas com os outros, e sempre tirava notas baixas por falta de interesse nos estudos, e até mesmo ganhou 2 reprovações. Às vezes ela matava a aula, e andava sempre com um bando de malandros e pessoas com a sua origem semelhante. Um dia, ela foi acusada injustamente de bater em uma garota de 12 anos que se chamava Emily. A mãe de Emily se uniu com as suas irmãs para acertar as contas com Florência. Elas a encurralaram em uma praça e perguntaram: "Florência, por que você bateu na minha filha, sua vadia?" E Florência respondeu: "Como é que é? Do que vocês estão falando?" Então, a mãe de Emily falou: "Não se faça de desentendida, sua piranha. Eu vou mostrar a você do que eu sou capaz." A mãe de Emily agrediu de forma violenta a Florência. E quando Florência contra-atacou e botou a mãe de Emily para baixo, as irmãs da mãe de Emily entraram e agrediram em bando a Florência. E por muita sorte, a briga foi contida por moradores da cidade. Só que um pouco mais tarde, Florência chegou até lá e logo falou: "Não pense que isso acaba aqui. Hoje à noite vocês vão viver o último momento de suas vidas. E não sou eu que vou vir aqui não, mas eu garanto que vai ser algo muito pior." Bem, ninguém falou absolutamente nada. Só deixaram para lá achando que a Florência estava ficando louca. Mas o que ninguém sabe até hoje
é o que aconteceu com a Emily e todos os seus familiares que estavam em casa naquela noite de lua cheia. Porém, uma velha senhora, que era vizinha da Emily, falou tudo o que aconteceu naquela noite. Segundo ela, uma criatura tenebrosa, com aspectos parecendo um lobo gigante e com feições humanas, de olhos vermelhos e pelos muito negros. E aquela coisa caminhava em pé como se fosse uma pessoa. A coisa também falava com uma voz maligna, enquanto tentava arrombar a porta da casa da família de Emily. "Deixa eu entrar, eu quero brincar com vocês." E quando conseguiu botar a porta para baixo, matou a todos. E os corpos ficaram em estado terríveis, em pedaços, simplesmente dilacerados. E após o ocorrido, a Florência nunca mais foi vista. E ao que tudo indica, é que ela era uma garota lobisomem. Boa noite. O título do relato é O Lobisomem Devorou Ele. Lembrando que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá. Meu Instagram é fael.portinari. E se você tem um relato assombrado e gostaria de compartilhar com todos aqui do canal, envie para o e-mail do canal. O e-mail é relatosdeliteoculta@gmail.com. Então vamos para o relato. Olá, me chamo Marcelo e o relato que eu vou contar aqui é algo real que aconteceu com a minha família no ano de 94. Na época do ocorrido, eu era adolescente e hoje estou com mais de 40 anos, mas me lembro deste fato como se fosse ontem. Há muito tempo atrás, a minha família havia se mudado para uma casa um pouco maior, que se localizava próximo à cidade de Extrema, em Minas Gerais. Precisávamos dessa casa maior, já que a minha mãe estava para ganhar um outro filho. Então nós nos mudamos para essa casa, quando a minha mãe ainda estava com 6 meses de gestação. Todos nós gostamos da ideia de nos mudarmos, já que cada um teria o seu quarto. Até então morávamos em uma casa, onde eu tinha que dividir um quarto com o meu irmão mais velho. E essa casa era grande, tinha 5 quartos, uma sala grande, cozinha grande e um quintal enorme. E dava para acomodar a nossa grande família sem problema nenhum. Quando chegamos na casa, a minha mãe já foi logo escolhendo o quarto do bebê. E com o tempo, foi arrumando ao gosto dela. Colocou papel de parede, pintou os armários, comprou um berço novo e arrumou do jeito que ela queria. Ela passava horas lá dentro. E essa gravidez estava fazendo muito bem para ela. E como ela ia ser mãe novamente, ela estava muito feliz com isso tudo. E todos nós estávamos. E o melhor de tudo é que nós já não éramos mais criança. E então, desta vez, não tinha aquele ciúme que as crianças têm quando são novas e estão para ganhar um irmãozinho. E isso só deixava as coisas melhores ainda. Os pontos negativos dessa casa é que a localização não era muito boa, pois ficava em uma ruazinha cercada de matas, com pouca iluminação e também poucos vizinhos. O bairro era bem sossegado, então não nos preocupávamos com bandidos e até dormíamos sem trancar o portão. O problema era que era sossegado demais. 7 horas da noite já não havia mais ninguém nas ruas. E o mais estranho eram os uivos que vinham da mata todas as noites. E a minha mãe sempre falava que eram os cachorros de rua. Mas cachorros de rua
não uivam tão alto daquele jeito. Afinal, cachorro nenhum uivam daquele jeito. Tudo estava indo bem, até chegar o 8º mês de gestação. Até então, nenhum problema tinha aparecido, mas algumas complicações apareceram e tudo aconteceu muito rápido. Uma noite, a minha mãe acordou sentindo dores fortes e o meu pai levou ela correndo para o hospital. E depois de algum tempo voltaram e tudo parecia estar bem. Mas 2 dias depois, ela foi para o hospital novamente. Só que desta vez, ela passou a noite lá. E quando ela voltou para casa, ela estava com o rosto muito abalado. Outro fato que aconteceu nessa noite foi algo invadir a nossa casa. E mesmo o portão dormia aberto, coisa que só era preciso empurrar e ele abrir, aquele invasor decidiu mesmo assim pular o muro. Soubemos que aquilo não era humano quando escutamos as pegadas pesadas da coisa em volta da casa. E enquanto aquilo andava, ele arranhava as paredes da casa como se usasse várias facas nas mãos e bufava como um boi. O meu pai, quando espiou pelas frestas da janela e viu aquela coisa lá fora de casa, ele ficou branco. Não conseguiu dizer uma palavra e em seguida ele trancou todas as portas e apagou todas as luzes. E ele nunca mais tocou nesse assunto e por isso nunca soubemos o que ele viu lá fora. Então, no dia seguinte, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido. O meu pai tinha pedido para ficar uns dias de folga no escritório para ficar com a minha mãe em casa. Só que nesse dia chamaram ele para resolver um problema urgente. E este problema ninguém mais além dele conseguia resolver. E depois de muito insistir, a minha mãe conseguiu convencer ele a ir. E mesmo ele não querendo ir, devido ao fato que ocorreu na noite anterior, os meus irmãos e eu ainda estávamos na escola. E quando chegamos de tarde em casa, por volta das 18 horas, nós fomos procurar a nossa mãe. E depois de chamar e não receber respostas, resolvemos ir ver se ela estava no quarto do bebê. E quando chegamos lá, nós gelamos. A nossa mãe estava caída no chão. A minha irmã mais nova começou a chorar e eu e o meu irmão tentamos ver se ela estava bem, mas ela não respondia, estava inconsciente. Ligamos para o nosso pai e ele voltou voando para casa. Nós levamos a nossa mãe para o hospital, mas já era tarde. Ela tinha abortado o bebê. O médico falou que com a idade dela, essa gravidez era muito arriscada e que era sorte dela estar bem. Porém, ela não se importava muito com isso. Ela ficou um bom tempo deprimida por causa da morte do bebê. E o bebê foi enterrado em nosso quintal, em um lindo túmulo florido feito pelo meu pai. Na noite do dia seguinte, fomos acordados com algo muito pesado pulando o muro e caindo em nosso quintal. E o barulho foi tão forte que parecia um elefante caindo. Em seguida, um forte uivo misturado com relincho de cavalo fez todos os cachorros da vizinhança se alarmarem. E seja o que quer que fosse que estivesse ali fora, estava com muita fúria e muito ódio. Aquilo rondava a casa, quebrando tudo que via pela frente: plantas, vasos de planta, mesas e cadeiras que ficavam ali fora. Ficamos todos apavorados quando escutamos aquela criatura cavar um buraco e em seguida o barulho da sua boca mastigando algo. E por volta das 3 da manhã, aquilo foi embora. No dia seguinte,
Parecia que havia passado um furacão em nosso quintal. Estava tudo destruído. E o que nos deixou chocado era o túmulo do bebê todo destruído. E também o bebê havia desaparecido. Não encontramos nem rastro dele. E seja lá o que fosse aquela criatura, aquilo havia comido o corpo do bebê. Naquele dia, o meu pai saiu investigando o caso e buscando informações com os vizinhos. Os nossos vizinhos eram bem acuados e desconfiados de tudo. E mesmo aquele sendo um bairro seguro e sem nenhum crime, um deles disse para o meu pai que as pessoas evitavam morar por ali, principalmente mulheres que estavam em gestação, pois naquelas redondezas vive uma criatura que todos chamam de lobisomem, e por isso ninguém fica na rua até tarde, e todos desconfiam que é uma mulher que mora dentro da mata e trabalha com magia negra pesada, pois alguns dizem que já viram ela se transformando em bicho. Bem, naquele mesmo dia, a minha família começou a preparar a nossa mudança e 2 dias depois fomos embora daquele lugar. Olha, Fael, eu não cheguei a ver se de fato era um lobisomem, mas com todas as evidências e todos os acontecimentos, eu acredito sim, que foi o lobisomem que devorou o bebê. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Lembrando que hoje às 20 horas temos relato aqui no Elite Oculta. E se você tem um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. E não deixem de dar uma conferida também no meu canal secundário, Fael Portinari. O link está aqui na descrição e neste novo canal está saindo vídeo toda semana. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Ana Luísa. Tenho 13 anos e já estive enviando outro relato. E eu venho aqui relatar um caso que aconteceu com a minha prima. Na época, eu era apenas um bebê. Bem, fiquem com o relato. Aconteceu por volta de 2008. Na época, a minha irmã havia ganhado uma boneca daquelas que tem tamanho de uma criança, a boneca Stephanie. Era noite, por volta de 8 horas. E estavam em minha casa a minha irmã, o filho da minha madrinha e meus outros 2 irmãos. Os nossos pais haviam me levado para o hospital para realizar a retirada de um tumor que havia em meu braço. Estavam todos na sala jogando videogame. E a boneca estava no quarto, em cima do guarda-roupas. Até que a luz da cozinha começou a piscar. Todos foram olhar e não acreditaram no que viram. A maldita boneca estava embaixo da mesa, sentada perto da luz. Ela estava com os cabelos todos arrepiados, um sorriso malicioso e olhos completamente vermelhos. Na hora, todos correram para fora de casa muito assustados. Aí meus pais chegaram em casa e após relatar tudo a eles, o meu pai pegou a boneca e a destruiu a queimando. Bem, este é um relato curto, mas completamente verídico. E até hoje, a minha irmã tem pavor de bonecas. Boa noite. Próximo relato: bonecas dançarinas. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram o meu irmão e eu para a casa dos meus avós, para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que eu colecionava quando pequena. Eu fui dormir cedo, porque estava cansado da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto,
Então eu levantei e fechei a porta do meu quarto. E aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Então acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com um som de música clássica, tocando suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mas com o canto dos olhos, eu pude ver sombras se movendo e sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecas, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo. Tapei a cabeça com o lençol e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos haviam se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei nada a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram o meu irmão e eu para lá de novo, para passar o final de semana. E dessa vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com um som de música clássica tocando novamente. Boa noite. Próximo relato: bonecas assombradas e passos à noite. Boa noite. Tenho algo verídico para trazer aqui para o canal. Os meus pais ainda moram na casa em que eu cresci, onde aconteceram algumas estranhezas comigo. Ainda nos dias de hoje, apesar de não morar mais lá e já ser um pouco mais velha, eu não gosto nem de passar por lá. Nenhum outro membro da minha família sentiu o que eu sentia ou passou pelo que eu passei. Apesar de quando as minhas amigas da escola iam dormir em casa, elas sempre falavam que ficavam um pouco à vontade e às vezes ficavam assustadas por nada. Eu sempre fiquei assustada em casa, desde que eu me lembro. Particularmente no meu quarto. O meu quarto me assustava tanto que muitas vezes eu me recusava a dormir no meu quarto e acabava dormindo no quarto do meu irmão com ele. Eu também tinha muito medo das minhas bonecas e geralmente guardava elas no guarda-roupas ou colocava elas com o rosto virado para a parede, porque parecia que sempre que eu estava no meu quarto, elas ficavam me observando. Eu não tinha esse problema em nenhum outro quarto da casa, e dormia bem confortável e numa boa nos outros quartos, ou se alguém dormisse comigo. Eu também não tinha problemas para dormir se eu não dormisse em casa. Os meus pais falam que mesmo quando eu era bebê, eu só dormia no meu quarto se alguém dormisse comigo. Eu ainda sinto medo quando eu entro no meu velho quarto, e ainda não consigo dormir lá direito. Porém, eu não sei exatamente o que é a causa disso. Apesar da maioria das coisas estranhas que aconteceram naquela casa comigo terem sido no meu quarto, algumas coisas aconteceram em outros lugares da casa. E a maioria das coisas aconteceu quando eu tinha entre 7 e 12 anos. E eram coisas pequenas. Luzes acendendo e apagando, objetos mudando de lugar e de posição. Abaixo estão as 2 coisas que aconteceu comigo quando eu me lembro com mais clareza. Um dia, estava eu brincando com 2 amigas no quarto do lado do meu e do meu irmão. Às vezes, eu me recusava a entrar no meu quarto, a não ser que me obrigassem. Bem, nós já estávamos lá já fazia algum tempo, quando decidimos brincar com um brinquedo que ainda estava no meu quarto. Então nós fomos até lá para pegá-lo. O quarto não tinha nada de anormal quando eu entrei nele, além da sensação de desconforto que eu sentia sempre que entrava nele. Eu atravessei o quarto, peguei o brinquedo que estava embaixo da janela e então eu me virei para sair do quarto.
E quando eu estava no meio do quarto, olhando a porta, eu ouvi um clique. E o barulho do mecanismo de uma bailarina mecânica que eu tinha começar a funcionar. Eu virei para trás e a bailarina estava dançando. E o clique que eu tinha ouvido era o botão de ligar sendo movido. Eu fui até ela e a desliguei. E depois voltei para as minhas amigas e contei a elas o que tinha acontecido. Nós tentamos encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Bem, talvez achei que uma das minhas amigas, que estava brincando com aquela boneca meia hora antes, ter deixado ela ligada. Mas na hora, eu descartei essa possibilidade, pois eu tinha ouvido o clique dela sendo ligada. E também, quando eu entrei no quarto, ela estava desligada. A segunda coisa estranha aconteceu algum tempo depois. Eu acordei no meio da noite, enrolada no lençol e no cobertor. E eu fiquei lá por uns 15 minutos sem sono. E então, eu ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Eu achei que devia ser o meu irmão ou a minha mãe, que eram as duas únicas pessoas na casa naquele dia. Mas os passos passaram os quartos deles e entraram no meu. Eu ainda estava embaixo das cobertas. E como eu nunca tinha ouvido passos fantasmas antes, o meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Eu fiquei bem imóvel embaixo do cobertor para que o ladrão não soubesse que eu estava ali e não me machucasse. Os passos passaram pela minha cama e foram até o gaveteiro do lado da janela. Então, eu ouvi o barulho de uma das gavetas abrir e fechar bem rápido por umas 5 vezes. Eu sabia que era a mesma gaveta, porque foi uma gaveta que era um pouco grande para os apoios dela, e por isso ela sempre rangia quando abria e fechava. Eu achei estranho um ladrão abrir a mesma gaveta várias vezes, mas ainda assim eu estava convencida que era um ladrão. Então não me movi, e daí eu olhei por debaixo do cobertor. Os passos então passaram pela minha cama, saíram do meu quarto, desceram pelo corredor e pareceram sair da casa, apesar de eu não ter ouvido nenhuma porta abrir ou fechar. Eu esperei por uma meia hora para ter certeza que o ladrão estivesse saído. E então saí correndo para o quarto da minha mãe e falei para ela que tínhamos sido roubados. A minha mãe foi ver se o meu irmão estava bem. E ele estava babando de tanto dormir. E assim, nós fomos ver o resto da casa. E ela não encontrou nenhum sinal de que alguém estivesse entrado na casa ou roubado algo. Todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas. E foi só então que eu pensei no fato de poder ter sido visitada por algum fantasma. A minha mãe tentou me convencer de que eu estava dormindo, ou que talvez fosse o meu irmão querendo pregar uma peça em mim. Bem, eu sei que eu estava completamente acordada, e nunca ouvi o som do meu irmão entrando no quarto dele depois de ter ouvido os passos saírem da casa. A maioria das estranhices parou quando eu entrei na adolescência, exceto o som dos passos. E depois dessa noite, eu continuei a ouvir os passos no meio da noite, normalmente lá pelas 4 da manhã. E apesar de ouvir eles com pouca frequência, e deles nunca mais entrarem no meu quarto, às vezes eu ouvia os passos correndo pelo corredor e tentando abrir as 2 portas do final dele que ficavam trancadas. Era uma porta do escritório do meu pai e a outra era o armário onde a minha mãe colocava toalhas e a roupa de cama. Esses passos continuaram até quando meu irmão se mudou de casa, provando que não podia ser ele tentando me assustar. E como eu mencionei antes, ninguém mais da família presenciou alguma coisa de estranho na casa.
Só uma vez que o meu irmão falou que 2 vezes acordou de noite com o som de passos do lado de fora da janela dele. Porém, ele pensou que fosse algum ladrão. Bem, desde que eu saí da casa, eu já morei em 2 casas diferentes. E até agora, nada de estranho me aconteceu. Mas aquela sensação de ser observada no meu quarto ainda continua. Boa noite. Próximo e último relato. Brinquedos assombrados. Olá, boa noite. De novo? Olá, boa noite. Eu vou começar dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Bem, e não pode ser a mais assustadora de todas as histórias, mas é uma história verídica. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando aconteceu. Então, eu tenho somente a palavra da minha mãe. Era primavera de 84 e já eram depois da meia-noite. Todo mundo estava dormindo, menos a minha mãe. Bem, todo mundo era a minha irmã mais velha, o meu irmão mais novo e eu. O meu pai estava fora por causa do trabalho. Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos e todos os quartos ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho era o último do corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. Ela estava sozinha tentando dormir quando ouviu o som familiar de brinquedos. Era alto e estava vindo do quarto do meu irmãozinho. Bem, ela não ligou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Mas depois de algum tempo, não conseguimos dormir. E então, ela logo gritou: "Gustavo, vai dormir!" E o barulho parou por alguns segundos. Então, começou novamente. Uns 3 minutos passaram e o barulho dos brinquedos continuavam. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu levantar e colocar o Gustavo na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto com os brinquedos ainda fazendo barulho. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou. E quando ela entrou no quarto, ela viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares. E nem um carrinho fora do lugar. E muito menos sinal do meu irmão. Parece que ele tinha ido para o quarto da nossa irmã mais velha mais cedo naquela noite. E nós 3 já estávamos dormindo fazia muito tempo quando a minha mãe ouviu os barulhos dos brinquedos. Ela ficou parada na porta e os pelos do corpo inteiro dela se arrepiaram. Bem, ela não se assusta facilmente, mas virou e saiu correndo para o quarto dela. Trancou a porta e ligou para o meu pai para falar o que tinha acontecido. Bem, não que ela sabia o que tinha acontecido, mas ela não conseguiu falar com ele, pois ele tinha pegado um voo de última hora para ir para São Paulo. Pois a avó dele, a minha bisavó, tinha falecido mais cedo naquela noite. Coincidência? Eu acho que não, mas este fato certamente me assustou. Boa noite. Bom, galera, esses foram os relatos de hoje e o tema foi Brinquedos Assombrados. Não esqueçam de se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito, deixarem um like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E não esqueça que hoje, às 20 horas, tem relato aqui no Elite Oculta. Então, vou ficando por aqui e desejo a todos vocês uma boa noite.